Márcia Maria, novamente aqui com vocês, dando continuidade ao anterior, que estávamos falando sobre o bullying, com a nossa queridíssima Cris Soller. Olá. E vamos falar agora da grande questão que é os pais não darem ouvido aos filhos. A Vamos lá, Cris. comunicação de pais com Exato. filhos. Esse é a grande X da É o questão. grande X, né? Porque, assim, muito se fala, tem que ser muito permissivo, dar ouvido ao que os filhos falam, então, né, por isso que essas crianças estão cheias de mimimi, porque tudo é do jeito deles. Tudo é o equilíbrio. Uhum. Então, o problema é o de mais ou é o de menos? Então, a questão em si não é permitir tudo que o filho quer. O filho quer isso? Então vamos se sacrificar, vamos fazer o que ele deseja. Não, não é isso. É entender o que o filho quer dentro das possibilidades que podemos. Sim, É o inclusive, Cris, equilíbrio. é algo assim, que eu presenciei muitas e muitas vezes, a gente vê presenciando, desculpa aí, a gente presencia a todo instante é o quê? É os pais querendo dar ao filho aquilo que não é essencial. O essencial sempre vai ser carinho. Eu me lembro de uma mãe que morava aqui em São Caetano e ela falou: Olha, eu tenho que mudar porque eu não tenho mais vida aqui, porque meu filho mora em São Paulo. Era uma criança, tá? Então ele estudava numa escola bem famosa lá em São Paulo. Então ela estava mudando toda a rotina dela para ir para São Paulo. E aí ela falava, não, porque meu filho e não sei o quê, e aquele trajeto. Aí eu ficava imaginando, né, na minha mente, gente, se pegar uma criança, pôr dentro do carro, o trajeto de São Caetano, se atravessar para ir lá, não sei para onde, para deixar na escola, depois tinha que vir, tinha que buscar. Então, aquela vida estressante, já só na minha cabeça, eu falava, gente, mas como que pode? Algo estressante, aí você fala assim, não, mas a mãe tá vendo, ela tá dando o melhor dela, porque ela está prevendo o futuro. Mas o futuro, gente, é o agora. O teu futuro vai depender do agora. Então, você fazer uma manobra dessa na sua vida, na vida do filho, né? E o tempo que você vai ter com ele de carinho? Porque aquele tempo de trajeto dentro do carro não é um tempo onde ele sabe que ele está sendo amado e querido, não Às é, vezes, muito pelo Cris? contrário, porque o estresse de, de proporcionar isso que a mãe acredita, né, que é o Que melhor é o para o melhor. filho, A mãe acredita, vamos né? colocar os pais, né, que os pais acreditam que é melhor para o filho, faz com que seja literalmente um sacrifício, Sim, a pessoa e os pais vão um transmitir de sofrimento. alguma forma, vão passar isso para a criança. E Aham, a criança, gente, a criança só quer brincar com os pais, né, sim, Cris? a criança ela precisa ver, dependendo da idade, é, mostrar problema para as crianças pode gerar a ele trauma, pode gerar frustrações, decepções, desmotivação. Então, é muito importante você respeitar a idade do seu filho, aquele desenvolvimento, porque tudo que você faz, até nós adultos, quando você entra em um local de trabalho onde há uma motivação, muitos, infelizmente, só vão pela motivação financeira, mas é uma Sim, motivação. sim, sem dúvida, não deixa de ser, sem Quando dúvida. você vê aquilo, de certa forma, é agradável, você consegue executar dentro das suas possibilidades o melhor possível. Quando há mais de uma motivação, então não só o salário, mas você é capaz de exercer aquilo que você gosta, o ambiente é agradável, tudo isso faz com que
o resultado do seu trabalho seja muito mais eficaz. Agora, quando já começa, o salário não é aquilo que eu espero, o ambiente de trabalho é horrível, a função que eu exerço não é a dos meus sonhos. Gente, com certeza, no mínimo, você vai adoecer. No mínimo. Sim. Se aguentar ficar ali. Exato. Então, imagina, se isso acontece com um adulto preparado, imagina com uma criança. Sim. Então, é muito importante escutar o seu filho, não que ele te domine ou ele direcione. Essa é uma diferença. Sim. Tá. Escutar Sim. não significa acatar. Uhum. Significa explicar. Então, meu filho quer estudar em um colégio, né? Aquele que lá só estuda uma condição classe AA. Que eu não tenho condições de proporcionar. Você vai explicar para o seu filho, olha, por quê? Entender dele. Por que esse desejo? O que acontece? O que você vislumbra ali? Porque tem tal coisa, mas... porque aquela escola, normalmente a criança é muito visual, ela viu a imagem da escola, tem um desenho, um bonequinho, sei lá, que chamou a atenção dela. Uhum. Mas olha, esse bonequinho você encontra em tal lugar. Você vai explicando, porque a criança está em fase de aprendizagem. Então, cabe ao pai e à mãe explicar tudo a ela. Conversar, não colocar assim, não. Pior coisa, Márcia, é você dizer não ao seu filho sem explicar o motivo. Sem ele saber o porquê, sem entender o porquê. Isso é muito importante, você explicar o porquê não. Então, não vou te dar, não pode ficar na internet, não pode ter celular. Por que não? Por que não? Não explica. Olha, acontece isso. O desenvolvimento infantil é assim, assado. Tudo tem a sua fase, entendeu? Então, é muito bom você mostrar, mesmo que você fale assim, mas ele não vai entender, não tem problema. Houve uma explicação. Ele vai saber que ele foi atendido, no sentido de que tem um motivo. Eu não entendi o quê, mas tem um motivo. E meu pai tem razão, porque... Saibam, acreditam, os filhos... Desde o começo, passa a ter uma confiança. Sim. Eu posso falar porque meu pai vai me ouvir. Dani, põe uma outra imagem para nós, só para a gente... Aí já estão falando de uma adolescente aí, querendo a atenção do pai, o pai sempre com outra prioridade, né? Que o celular está tomando, né? E daqui a pouco, espaço. Essa criança, ela já não vai mais querer a atenção do pai, ela não vai querer nem chegar perto do pai. Porque sabe que não é ouvida. E muitas vezes esse pai, você vê a mão dele, já tá fazendo assim, ó. Tipo, sai pra lá, né? Dessa sensação. Exatamente. Então, como que o adulto já receberia isso? Criança, então. E isso vai fazendo com que aquele vínculo vai se quebrando, vai se desfazendo, né? Exatamente. E assim... Perde-se a oportunidade de ter o vínculo. Gente, e não volta. Não né? volta. Porque tudo que você constrói na infância cria raiz. Se você não constrói isso na infância, pode até conseguir futuramente, mas vai ser muito mais difícil, eu garanto. Muito mais fácil. Por quê? Porque aí fora, o que eles, as molecadas, o que eles oferecem é um mundo fantasioso de muita dor, muita, né? Sim, depois muita ilusão. É muita ilusão, exato. Esse é o problema. Né? E aí depois a gente não vai mais querer bola com os pais mesmo, né? E nessa... questão aí, Cris, de não dar atenção ou de repente você querer se sacrificar para dar algo para o seu filho, algo vai ficar prejudicado. Por exemplo, eu vou deixar de ir no cabeleireiro, eu vou deixar de fazer minha unha, eu vou deixar de ter empregada em casa para pagar a escola para os meus filhos. Você já está jogando uma baita responsabilidade sobre seu filho. Ele e futuramente vai querer cobrar dele isso. Não vai, porque a partir do momento
É que você não vai no cabeleireiro, está tudo horroroso, o marido vai falar para você, nossa, por que você não vai no cabeleireiro? Você vai falar aos berros, provavelmente, ou de forma educada, ai, mas não dá, o orçamento não dá. Um vai jogar a culpa no outro. E Uhum. a criança, ela é muito inteligente, né, Sim, Cris? sim, ela Ela vai sente. absorver que a responsabilidade foi dela, porque tá Uhum, pagando uma escola muito cara. uhum. E aí, o tempo inteiro no ouvido da criança, se você repetir, você vai ver, Sim, né? sim. Então, sempre uma cobrança. E assim, e aquela criança não pediu para ir para uma escola cara. Muitas vezes, na maioria delas, E assim, sem contar que aí você também já começa a embutir na criança de que, olha, você tem que estudar na melhor, senão você não vai ser nada. O que não é verdade. com O que certeza, não é já começa a verdade. ensinar que o ter é melhor que ser. Exatamente. E isso é de uma consequência, Nossa, péssimo. gente, péssima que vai para a vida inteira, Uhum, né? Eu só vou ser bom se eu tiver vestido com uma roupa de marca. Aí você passa a ser aquilo que você veste ou aquilo que você tem. sim. E aí vem a depressão, né, Uhum. Cris? A hora que você se encontra aí e nesse mundo e aí você fala, eu sou o quê? E não só isso, há também a desqualificação daquilo. Por quê? Márcio, eu atendi vários casos de É, filhos de professores que eram péssimos alunos. Por quê? Porque viam os pais em sofrimento dando aula, aham, reclamando dos alunos, não tendo tempo para esse filho, porque tinha que corrigir prova, e quando estava estressado, cobrava demais do filho, você tem que estudar, porque eu, como professor, tenho que ter o meu filho tem que ter a melhor nota, sim. porque ali, afinal, eu sou professora de português, então, como que ele vai tirar uma nota baixa em português? Vai me desqualificar. Esse filho com medo, sob pressão, acaba não conseguindo ter uma boa nota, porque Que o tá lá cérebro tá no fica. inconsciente dele, né, Não, e fica Cris? sobrecarregado pela Aham, pressão, não consegue ter espaço para o aprendizado. E o medo, né, gera aquela aham. sensação de que eu tenho que, então já não consegue o bom resultado. Enfim, várias situações levam a isso. Outro fato, quantos pais querem embutir nos filhos as realizações que eles não Que eles tiveram? não tiveram. Isso Esse nossa, é o maior nossa, problema. Não faça isso com seu filho. Conheça seu filho, que ele não é você. E ele pode se dar muito bem, muito melhor que você, mesmo não seguindo o seu caminho. E aí nada melhor do que aquele diálogo que já vem na infância, né, Sim. Cris? Vem lá atrás, porque você teve tempo. E assim, eu vejo, Cris, que me trouxe muito pesar no coração. Então, quando eu lembro do relato de uma mãe, igual eu comentei com você, ela colocou a filha numa escola de altíssimo padrão, só que ela não tinha condições. E aí ela fazia de tudo e mais um pouco. Só que aquela criança foi inserida num ambiente onde é outra realidade. E aí sofreu quem? Essa criança passou a querer aquela vida que ela não tinha condições. E aí passou a cobrar daquela mãe que, olha, gente, que crueldade daquela mãe com ela mesma, com a própria mãe, com ela, consigo. Porque a mãe trabalhava como ela era enfermeira-chefe, mas ela trabalhava em não sei quantos empregos para manter o padrão daquela criança que depois virou adolescente. Então, assim, ela não teve tempo de criar aquela criança. Ela não teve tempo de acompanhar aquela criança. Quando ela se deu por conta, a menina tinha crescido, já querendo aquilo que a mãe não poderia oferecer. Por quê? Porque o meio em que aquela criança, que agora é uma adolescente, foi inserida, não era a realidade dela. Eu achei tão triste, tanto para a mãe quanto para a Pra filha. criança, Uhum. Sim, com né? certeza. Porque a criança virou uma adolescente rebelde,
Por quê? Por que você me pôs aqui, então? Né? Eu quero. Olha, você não vem me buscar na escola, porque teu carro não é o mesmo que o carro do Tenho pai da minha vergonha. amiga. Eu tenho vergonha. Então é assim, aí você vai, os olhares se voltam contra o adolescente. E eu falei, mas gente, calma aí, são duas vítimas. A mãe porque quis fazer o melhor, mas terminou dando o pior. O que é o pior? Ela terminou dando o material apenas e a ausência dela que foi o pior, porque ela tinha que trabalhar praticamente todos os dias e não pôde acompanhar essa criança. Uhum. Muito triste ouvir, Sim. né? E tem também, como eu cheguei a colocar, a desqualificação, ou seja, a mãe se mata para dar aquela melhor colégio, aquela condição que, na Que é verdade, material, a que gente é tá falando de coisa, que é material, material, e gente. muitas vezes a criança não tinha menor interesse em estudar naquela escola, Exatamente, exato. e a criança acaba não valorizando aquilo. Exato. A gente vê muitos relatos, Muitos, inclusive, né? muitos. Os meninos nem aí, repetem de ano, não quer saber de estudar. Isso já é Sim. um sinal Porque claro, né, tem um peso Cris? muito grande. Criança nenhuma, nem adolescente, quer carregar um peso. Sim, Então, por isso, tem que mostrar a situação de forma mais leve, de forma que eles são capazes de suportar. E mostrar dentro da condição. Olha, em alguns casos, vamos imaginar, a criança deseja muito estudar naquela escola e a mãe vê que há um potencial. Não vamos nem colocar num colégio, vamos imaginar um curso à parte. é, Então, eu vejo que meu filho tem um bom desempenho para tal atividade. E eu invisto naquela atividade. Não tenho condições, mas faço um sacrifício. A criança, ela vai se sentir valorizada. Muitas vezes, dependendo da idade, o dom não é sim, aquele. Às vezes pode mudar, mas pode ter certeza, pai, mãe, isso não foi em vão, porque ela se sentiu valorizada. Porque era a vontade dela. Agora, quando a vontade vem dos pais é. e a criança, né, vai ali na força, a maioria não dá certo. Cris, você sabe que você falando, eu lembro quando eu era moleca, devia ter, gente, faz tempo, hein? Devia ter uns 9, 10 anos. E minha mãe queria, porque queria me colocar na escola de inglês. Gente, eu não queria. Eu não queria, mas ela queria, né? E era assim, e caía justo, eu sabia que ela não podia pagar, né? E aí calhava também que eu não gostava. E a insistência, olha, eu fiquei anos no mesmo estágio ali, praticamente, porque eu não queria. E a minha mãe não entendia que eu não queria. Na cabeça dela, ela estava fazendo o melhor, Sim. ela estava se sacrificando, e estava mesmo, gente. Só que não, E eu te digo, muitos pais que estão nos escutando vão falar, mas a sua mãe fez o certo, porque toda não criança deve fez. fazer inglês. Não Olha, fez. uma coisa que é importante nós pensarmos. Tem muitas coisas que as crianças não vão querer mesmo. Mas o quanto não se quer? Que filho vai querer ir para a escola todo dia? Nenhum filho quer. Mas vai, não na força do ódio. Por quê? Tem situações que você observa o quanto não se quer, o quanto se reclama. Muitas vezes o reclamar não é sinal de que estou odiando aquilo, de que eu realmente aquilo eu tenho ódio, repugnância. Não. Então nós precisamos entender que algumas coisas, tipo, olha, eu acho importante meu filho fazer inglês, por exemplo. E aí se você conversa, explica, olha, filho, é importante por conta disso. E você vai mostrando ali algumas coisas que podem ser interessantes. Então, olha, já pensou em assistir um filme aí, de acordo com a idade, no som original dele, né? Uhum. Sem precisar ficar lendo a legenda? Você vai mostrando. Se mesmo assim essa criança não quer, respeite.
Pode ser que depois, daqui uns anos, Sim, ela sim, aprenda e sim. aprenda com muito mais eficácia do que às vezes se começa na infância. É, Nada é perdido quando é bem feito. o que eu enfatizo aí, Cris, é o fato do pai deixar de ter um momento, de ter Sim. os momentos, por exemplo, eu não posso sair com meu filho para fazer um bate-volta na praia, porque se eu for vai faltar dinheiro para pagar a escola particular. Então, que tal chamar o filho para conversa e falar, olha, filho, eu vou te colocar na escola convencional, beleza? E para poder sobrar um dinheiro para a gente se divertir. É o que eu quero trazer na essência, é esse tempo que não volta Uhum. depois, né? Sim. Aproveitar esse recurso. Nada contra, gente, escola particular, por favor. O Uhum. assunto não está Não é tá isso? nisso, não Sim. é isso que estamos falando. O que estamos falando é pessoas que tiram o que podem e que não podem, né, financeiramente, de uma certa forma indireta, joga essa responsabilidade nas costas do filho, porque tudo vai falar para ele: eu não tô indo fazer minha unha aí, ó, por causa de você, tem que pagar a escola, e Sim. você ainda é reprova, ou você ainda tá mal na escola. Então, vou pra praia? Como? Você não tem dinheiro? Tem que pagar a escola. Olha o material, não sei o quê. Então, o filho não pediu para ir para a escola particular. Então, dê essa opção para ele. E aí, filho, o que vamos fazer? E O que você explica, acha? né? Explica, Tipo, olha, né? o que você acha? Qual a vantagem de uma escola particular? Mostra, é da Exato. vontade dele, tenta fazer com que ele compre a sua ideia. A partir do momento que ele comprou a sua ideia, está em comum acordo. Porém, esse comum acordo tem que ser do seu coração. Você tem que, até quando nós conversamos com a Tatiana, né? É. Quando você fizer algo para o seu filho, mesmo que esteja te sobrecarregando ou te impedindo de fazer algumas coisas, que seja por amor, que Sim. seja uma escolha. Sim, porque senão você vai ficar jogando na cara, Isso é que não né? pode. Esse Exato. jogar na cara, Porque jamais. quando você joga algo na cara, você joga uma responsabilidade. E Uhum. aí a gente cai no bullying. Aí tudo que Eu ia comentar isso. tudo que jogarem na escola, aquela criança já está Aham. com peso dentro de casa e aí Exatamente. ela vai absorver Uhum. mais um peso, Sim, né? é isso aí, é isso É mesmo. diferente de falar da criança estar em paz com ela mesma, o pessoal faz bullying na escola, ela leva tudo na boa, chega em casa, Sim. conversa com os pais vão ter tempo, estão mais tranquilos, Aham. porque não tem aquela responsabilidade de ter que pagar aquela escola, porque, gente, é caro, porque Uhum. você não tem só a mensalidade, você tem os materiais, Não é você tem só a tudo. escola, né? Muitas vezes, ai, quantas crianças eu escuto, eu quero um iPhone. Então, Porque virou poxa, status. Porque iPhone é status. status. Mas aí vem a Exatamente. coisa, Cris. Olha, como eu vejo. Se você tem aquele diálogo já lá, que já vem, filho, olha, tô com uma dificuldade aqui e assado, o que você acha? E olha. E aí você vai passando valores para a criança, porque você estudar numa escola do governo, estudar na escola particular, isso não diminui em nada a nossa essência. Absolutamente nada. Uhum. Né? Então, a partir do momento que você põe isso nas claras para o filho, você já está passando para ele a essência. Se o filho já tem ali um diálogo com o pai, já sabe da dificuldade, enfim, tem o diálogo, eu acho até improvável do filho falar, ô pai, ou fazer birra, ou qualquer coisa desse tipo, porque eu quero um iPhone de última geração. Enfim, ele não vai pedir isso pro pai. E se pedir, vai ser na brincadeira. E se não for na Não, brincadeira, vão dar risada juntos. e o que acontece com a maioria? Pede sem saber o que é. Sem Não, saber. sem Não, é saber, não. apenas status, porque todo mundo fala disso, Exatamente, mas então a exato. importância de se mostrar, de apresentar. Então, tem algumas coisas
que realmente tem valor. Então, vamos pensar ali. Um sapato. Você compra, às vezes, um sapato, vou colocar valores simbólicos, de R$ 10. E um sapato que custa R$ 100. O de R$ 10, praticamente você usa, ele estragou. Você vai ter que comprar outro. Sim. Quantos R$ 10 você acaba gastando para ter o sapato Sim. por um ano? Sendo que aquele de R$ 100 pode te durar um ano. Sim. Então, é questão de conversar, explicar para o seu filho. Falar, olha, tudo bem, vou investir, mas é por um ano que você vai ficar com esse sapato. Ou então eu pago à vista e a cada vez que trocar, você vai ter um sapato novo. É tudo uma questão de mostrar o lado. Você tem como mostrar um problema de uma forma menos dramática, menos, sei lá, tão sofrida, né? Ou tão ruim a história. E só para pontuar, a questão da escola, que eu falei muito em escola por conta de relatos, né? Mas, assim, é ótimo, excelente quem pode estudar em escola particular, mas a escola do governo também. Nós temos excelentes profissionais, gente, que estudaram em escolas, estão aí brilhando, né? E não é a escola que vai fazer a pessoa. Porém, se você estiver passando por dificuldade financeira, não faça o sacrifício além. Sabe por quê? Porque se você fizer o sacrifício além para dar o financeiro para o teu filho vai ser aquilo que você está mostrando para ele, que é o quê? É o material. Gente, não é o material que vai fazer do teu filho um grande homem. É a essência. E a essência precisa de tempo, né, Cris? Sim, e olha que interessante. Essa semana passada, eu comentei com a minha filha justamente a respeito disso. Eu disse a ela que crianças que não têm possibilidade de estudar porque moram em um local muito precário, não tem uma escola próxima, muitas vezes, quando vem um livro, um caderno, devoram, nossa, aquilo, e normalmente se tornam pessoas extremamente qualificadas, inteligentes, porque vão em busca dele. Exato. Em contrapartida, aquele que tem, né? Vai numa papelaria, pode comprar o que quiser, quantos estojos, quantidade, não tem o menor interesse, não tem a menor dedicação, porque tudo aquilo não é um desafio, faz parte da rotina dela. E aí já então perde ela a não graça. Sabe. Exato. Então, a importância de se valorizar a essência, né, tendo conhecimento, Exato. tendo entendimento da importância daquilo. Então, você quer pagar uma escola particular para o seu filho, apresente a ele o motivo. Mas também você tem que ter a consciência de que o motivo que está te levando aquilo. Não tem condições, olha, a gente vai abrir mão de muita coisa, isso vai desestruturar a nossa família até emocionalmente, porque, infelizmente, o dinheiro mexe demais com a estrutura emocional. E aí, o que nós faremos? Vai valer a pena isso ou não? Olha, nós temos muitos casos de pessoas até próximas a nós que estudaram em colégios top, AAA, e não tem uma qualificação profissional tão boa assim. Aliás, muitos, às vezes, nem chegam a realizar ali, a terminar, concluir, por simples, já não é nem porque tinham bolsa de estudo, mas simplesmente porque perderam o interesse. Em contrapartida, eu conheço pessoas que se tornaram grandes empresários sem chegar a uma universidade. Sim. Entendeu? Não, pessoas muito bem-sucedidas, inteligentíssimas. Então, assim, isso não é uma estrutura que faz você, é a família que te faz. É a família, né? É aquela lembrança. Você vai conversar com essas pessoas, ela lembra, a minha avó, aquele abraço da minha avó, o abraço da minha mãe. Eu gostava quando a minha mãe contava história para mim. Então, gente, dê aquilo que o dinheiro não compra. Exatamente. O que o dinheiro não compra é você ali
perto do filho. A inteligência emocional tem muito mais valor do que qualquer bem material. Ah, sem dúvida, Mesmo né? porque o bem material, tipo, eu nem sei em qual iPhone estamos hoje, qual é a última geração de iPhone, mas com certeza daqui a um ano ele já não tem Ah, ele já não tem, você um nem, valor, já não tem. né? Porém, aquele beijo, aquela história, aquele abraço, aquele cheiro, aquela massagem no pé, aquela brincadeira do filho fazendo massagem no seu pé. Ah, isso aí vai ficar, gente, Para sempre. Até para o próprio eternamente. filho fazendo a massagem, porque Sim, a criança sim. adora se sentir útil, se sentir importante, Exatamente, sentir cuidando importante. daquele que cuida. Exatamente. Então, assim, sempre escute seus filhos, né? Isso não significa que estou passando a mão na cabeça do meu filho para fazer tudo o que ele quer. Não é isso. Diálogo. Essa é a grande Sim. diferença. Dialogar. Dialogar é ambos falarem e ambos se perceberem E escutados. um detalhe, né, Cris? Quando você abre essa porta do diálogo, o filho, ele passa a ver você como um companheirão e não como aquele do dinheiro, que é uma diferença muito grande, né? Sim, sim. Porque você ser enxergado como apenas o provedor, ah, gente, isso é muito triste, isso é muito solitário, é muito Eu triste. conheço várias pessoas que dizem assim: não, eu não sou amiga da minha filha. Isso não existe, ela tem que me ver como mãe. Claro, como uma mãe amiga. Uhum. Você não tem que perder um título, substituir um título por outro. Mas, se ela não conhecer o que é ter uma amiga que a ama, qualquer amiga de fora será amigo. Qualquer conhecido de fora É, pode se tornar um amigo do seu filho, o que não é verdade. Ele precisa saber o que é uma amizade. Então, ter essa distinção de você mostrar, olha, só que filho, como eu digo, a diferença entre conversar com um amigo e um psicólogo. Vai ser é, diferente ele conversar com a mãe, conversar com uma amiga, que de repente é uma pessoa que ela confia, que ela gosta. Mas ela precisa entender o que é conversar com uma mãe e a opinião dessa mãe. Como sim. vocês não têm noção como os filhos gostam de saber como era a sua infância, como era a sua adolescência, as dificuldades que você passou. Ah, sim, você contar para ele que você foi como ele, que você teve que Sim, você teve medo. e ainda tem medos, porque a gente tem medo, Sim, né? porque o pior não é você dizer aos seus filhos as suas fraquezas, é ele descobrir que você tinha fraqueza sem dizer. Não tenha medo disso. Nossos super-heróis eram extremamente admirados por nós, Aham. mesmo sabendo das fraquezas que eles tinham. A gente adorava saber que o super-homem, né, não podia, tinha que buscar, né, agora não me recordo, criptonita, alguma É, coisa assim, exato, a que o Popeye criptonita. precisava do espinafre, sem o espinafre ele Exato. não estava forte. Não tem problema, seu filho não vai deixar de te admirar por Pelo contrário, pelo Exatamente, contrário, pelo porque contrário. quando ele passar pelo deserto, ele vai falar: "Ah, meu pai já passou por aqui, porque ele me Sim, contou", aham. né, E Cris? muitas vezes ele mesmo pensa: eu vou superar o meu pai, eu vou superar a Sim, minha que é o mãe. que que é o que os pais Sim, deveriam querer, dos filhos, né? Dos que exatamente. eles sejam melhores do que nós, Sim, né? mas não exigir isso. Exatamente. Entendeu a diferença? É Tá. isso. O Aham. querer não é exigir. O desejar é comunicar, é compartilhar, não impor. Essa é a grande diferença. Então tá aí, gente. Olha, deem aos seus filhos o que o dinheiro não compra. É isso aí. Simples assim. Simples assim.